O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Liberdade de consciência. Pergunta de número 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Resposta: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Meus queridos irmãos, com alegria, nos reunimos mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos sublimes do Evangelho. Hoje, tomamos como ponto de partida a narrativa do evangelista Marcos sobre a parábola da figueira que secou. Um episódio simbólico e profundo que nos convida à vigilância espiritual e à fecundidade das nossas ações. Com o auxílio precioso do pensamento de Allan Kardec, vamos procurar extrair dessa passagem as lições vivas para o nosso tempo, compreendendo-a à luz da doutrina espírita. Diz a narrativa evangélica: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, e aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Prezados irmãos, na passagem em que Jesus se aproxima de uma figueira e não encontra frutos, embora ela estivesse cheia de folhas, vemos mais do que um simples episódio natural. A figueira representa aqui os que ostentam aparências exteriores de religiosidade, mas não produzem frutos de amor, de caridade e de transformação interior. Ao amaldiçoá-la, Jesus não manifesta ira, mas simboliza a inutilidade das formas vazias, da fé sem obras, das promessas sem realizações. O Mestre, com esse gesto forte, chama a atenção dos discípulos para a necessidade de autenticidade na caminhada espiritual.
Allan Kardec, com a lucidez que lhe é própria, amplia o entendimento desse episódio, apontando para a diferença entre a aparência e a essência, entre a atividade vazia e a obediência consciente à lei divina. Em tempos de intensa atividade intelectual como os nossos, é imperativo que associemos a inteligência à renovação moral. A figueira seca nos alerta: não basta parecer virtuoso, é preciso ser. Não basta proclamar a fé, é preciso vivê-la nas atitudes. Por isso, a exortação de Jesus, tende fé em Deus, reforça que a fé verdadeira é ativa, dinâmica, operante, capaz de mover montanhas, inclusive aquelas que criamos dentro de nós mesmos, como o orgulho, a indiferença e a preguiça espiritual. Que essa passagem nos ajude a refletir sobre o que temos feito do nosso campo interior. Somos figueiras com folhas apenas ou produzimos os frutos que alimentam o próximo? Que o Evangelho nos inspire a sermos árvores de vida, oferecendo doçura, sombra e esperança por onde passarmos. Ade Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento em oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos da vida. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, neste instante de recolhimento, nós te agradecemos pela lição da figueira estéril, que nos exorta ao trabalho fecundo na vinha do bem. Ensina-nos, Senhor, a florescer em obras de amor, a não apenas parecer, mas a ser filhos da luz. Ajuda-nos a vencer a esterilidade do egoísmo, da vaidade da fé inoperante, para que, em teu nome, sejamos sementes de esperança e árvores de consolo. Fortalece em nós a fé viva, que não teme a luta, nem recua diante do sacrifício. E assim, com humildade e confiança, nos entregamos ao teu amor, certos de que contigo aprenderemos a frutificar em plenitude. Que assim seja.